Olá, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Patrícia Freitas. Quero aqui compartilhar um texto para nossa meditação, um texto bastante conhecido no livro do profeta Abacuque 3:17, vai dizer o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Palavras lindas de Abacuque. Mas aqui esse texto nós entendemos que nas coisas ali para Abacuque, todo aquele povo não estava nada bem. A Bíblia vai dizer que Deus, ele dá a visão, tudo aquilo que iria acontecer com aquele povo, o povo de Deus, sobre ali a desobediência que aquele povo estava pecando contra Deus, pecando contra o seu próximo. A Bíblia vai dizer então que Deus vem com juízo ali, a correção sobre aquele povo, e antes disso acontecer, Deus ali, ele avisa ao profeta, porque então Deus ali, ele dá essa visão para Abacuque, e a Bíblia vai dizer que ele então começa a interceder, orar, questionar com o Senhor, porque seria uma correção dura com aquele povo ali. E isso serve de lição para nós, minha irmã. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa ação, tudo aquilo que fazemos, né? Quantas pessoas acham que pode ali cometer suas maldades durante o tempo, pensa assim, o Senhor nunca, Deus não está vendo, ninguém vai fazer nada, eu posso fazer o que eu quero. Mas a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela nos garante que há tempo para todas as coisas. Então, mais cedo ou mais tarde ali, né, para aquela pessoa que está cometendo ali os seus erros, ali tentando tampar, na verdade, esconder embaixo do tapete, achando que não vai passar pela correção de Deus, que nada vai acontecer com ela. E nós entendemos aqui que mesmo o profeta intercedendo, orando por aquele povo, a Bíblia vai dizer que Deus então ele dá ali a sua última palavra, dizendo que iria acontecer sim, a ira dele viria, a correção, e Deus começa a falar com o profeta como seria essa correção, e o profeta fica ali muito angustiado. Ele chega até a questionar com o Senhor, nós entendemos aqui, porque ele sabia que Deus, ele é misericordioso, o Senhor, ele é bom. A Bíblia diz que o Senhor, ele é bom o tempo todo, o Senhor é bom, mas mesmo assim, minha irmã, meu irmão, não tem, né, aquele pecado, não tem aquela transgressão que a pessoa comete ali contra Deus, contra o seu próximo, que vai ficar impune, né? E ele diz, ele diz aqui no primeiro 13, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Ele fala com o Senhor, tu és tão puro de olhos, então como que ele iria permitir tudo aquilo, né, acontecer com aquele povo, aquela ali correção, aquele juízo? Mas nós entendemos que Deus, muitas das vezes, ele fala conosco, né? O Senhor, ele, antes de permitir vir com a correção, o Senhor, ele nos alerta de várias formas. Muitas das vezes nós ignoramos, né, ali a voz do Senhor, que é enviada de várias formas, às vezes por um conselho de uma pessoa, às vezes ali pela leitura da palavra, às vezes em sonhos, mas o Senhor, ele nos alerta, o Senhor, ele nos avisa, como foi aqui com este povo. Mas a Bíblia então vai dizer que mesmo o profeta falando com Deus, mesmo o profeta ali intercedendo, não teve jeito, o povo iria passar ali pelo conserto mesmo. E uma das lições que eu vejo também é que mesmo sabendo ali que Deus já tinha decretado, né, aquela correção, Abacuque, ele não se desespera, não é verdade? A Bíblia vai dizer que quando ele diz essa palavra, ele diz que todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
E eu quero, nesse momento, falar com você que está aí do outro lado, me vendo, talvez passando alguma situação difícil e já aí deixou a fé, deixou a sua caminhada com o Senhor. Talvez eu falo com pessoas que deixou ali a sua caminhada, afastou dos caminhos do Senhor pelo fato de você ter tido aí uma perca, ha sofrido aí algumas injustiças. Quantas pessoas nós sabemos, né, por causa de uma atitude errada de alguém, ela deixa o Senhor, que não teve nada a ver com aquilo, não é verdade? Então eu deixo aqui essa palavra, esse texto, esse exemplo de Abacuque, que você possa aí alegrar o seu coração, você que aí está tomado por essa tristeza. Quantas pessoas não conseguem perdoar e fica ali com o ódio, com a raiva no coração durante anos, não conseguindo ali mais se alegrar, mais ter um contentamento, talvez por uma porta que foi fechada, algo foi tirado de você, porque na hora ali, muitas das vezes da prova, nós não entendemos, eu sempre falo isso, nós não entendemos, queremos questionar o Senhor, murmurar, mas lá na frente nós entendemos ali aquilo que Deus, por que Ele permitiu aquilo acontecer conosco. Na hora nós não entendemos, então que você possa ir tirar essa tristeza do seu coração, se alegrar em Deus, independente da situação, não culpar a Deus. Quantas pessoas culpam a Deus pelo fato de alguma adversidade, de algum deserto, algum vale, culpa o Senhor, mas que através dessa palavra você possa ir alegrar, entender como Abacuque entendeu que apesar da dificuldade, apesar das percas, daquela provação que todos eles ali estavam passando, iria passar, ele ainda iria se alegrar no Senhor, porque Abacuque conhecia ali o Senhor, sabia quem ele servia. Então, independente, minha irmã, meu irmão, da situação, se alegre em Deus, confia que esse vale vai passar, essa situação difícil vai passar. Talvez você aí que está me ouvindo do outro lado, tem algo a se acertar com o Senhor, algo aí que você sabe que você desobedeceu a Deus e que você ainda não se acertou com Deus. Se acerte com o Senhor, peça perdão, né? A Bíblia fala que o Senhor ele é grande em perdoar, em nos perdoar. E Ele não desampara aquele que o busca. Que você possa estar buscando ao Senhor nesse tempo da dificuldade, acreditando no perdão do Senhor. Que você possa ir, seja qual foi aí o seu problema que você passou, que você possa, você que deixou a sua caminhada com Cristo, voltar, porque nós sabemos que muitas das vezes passamos por alguma correção, porque qual pai que não corrige o seu filho? A Bíblia fala que ele corrige aquele a qual ele ama, a qual aquele tem por filho. Então não entenda que aquilo que você passou foi para o seu pior, foi porque o Senhor foi mal com você, foi duro com você. Não, minha irmã, não, o Senhor ele é bom e ele sabe nos conduzir, ele sabe ali o porquê de cada situação na nossa vida. Então que você possa se encher de força para voltar à sua caminhada, você que afastou, ou você mesmo que permaneceu na fé, mas que está aí angustiado, triste, revoltado com tantas pessoas e até mesmo com Deus. Entenda, minha irmã, que isso vai passar. Hoje você não entende, hoje você não está entendendo, mas amanhã o Senhor aí, Ele vai fazer você entender o porquê dessa prova, porquê dessa situação difícil que você passou. Mas não se revolte contra o Senhor, não se entristeça, não endureça o seu coração contra o Senhor, que você possa voltar para Deus. E eu te convido a você para estar lendo aqui, né, a palavra do Senhor, o livro do profeta Abacuque, que é tão pequeno e é fácil aqui de entender o porquê de tudo isso que eles passaram, que iam passar, mas independente da situação, como Abacuque que ele diz aqui no 19 também, ele diz: Jeová, o Senhor é a minha força, a qual faz os meus pés ser como os da serva e me faz andar sobre as alturas. Abacuque, ele sabia que com o Senhor, mesmo mediante aquelas dificuldades,
o Senhor estaria com ele. O Senhor não abandona o seu povo. O Senhor estaria com eles ali, o Senhor lá na frente iria dar a vitória àquele povo ali. Amém? Iria perdoar aquele povo. E porque nós sabemos quando nós voltamos para o Senhor ele está ali de braços abertos para nos receber, porque Ele é grande e misericordioso no seu amor ali para com as nossas vidas. Amém? Eu quero estar orando pela sua vida, você que está aí com seu coração cheio de amargura, cheio da tristeza, você aí que por algum motivo ou outro se deparou com esta palavra, que você possa se fortalecer em Deus, alegrar o seu coração, não importa a situação. Creia que o Senhor Jesus ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para todos nós, amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, meu Deus. Obrigada pela tua palavra, Pai. Eu sei que eu falo com pessoas, Pai, que estão ali do outro lado tristes, abatidas, meu Pai, revoltadas, Pai, com tanta situação acontecendo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, se eu falo com pessoas que afastou do Senhor, que essas pessoas, Pai, ajude elas a voltar, fortalece elas, Pai, onde essa palavra estiver chegando, que essas pessoas recebam força, recebam a alegria do Senhor, recebam o ânimo, Pai, a força, aonde elas estiverem, Pai, ajude essas vidas, Pai, a atravessar por essa dificuldade, Pai, te glorificando, te exaltando, ó Pai, alegres em Ti, meu Deus. É o que eu te peço por cada uma delas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, mas não deixe a sua fé e você aí que deixou a sua fé, a sua comunhão com o Senhor por causa dessa adversidade, que você possa voltar, enquanto for o tempo, na verdade, de estar buscando ao Senhor. Hoje nós temos o tempo, hoje você tem o tempo, você que se afastou por um motivo ou outro, creia que o Senhor Jesus, Ele te ama. E esse processo, muitas das vezes nós não entendemos, mas lá na frente nós entendemos que tudo aquilo, como a palavra diz, cooperou para o nosso bem, amém? Eu deixo aqui esse texto e que você possa estar meditando mais na palavra do Senhor, entendendo o plano que Ele tem para a sua vida, o propósito lindo que Ele tem para todos nós, amém? Não importa o que pessoas dizem a seu respeito, não importa o que aconteceu com você, creia que Deus, Ele te ama e Ele tem um plano lindo para a sua vida, amém? Paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.